Que porra é essa? Calma aí, qual é o problema? O que aconteceu? O que tá pegando? Ah, só tem pornografia. Ah, Digimon, aquela franquia com seus altos, baixos. Quê? Seu filho de puta, eu te mato! E agora, finalmente, depois de anos, estamos tendo um novo jogo de Digimon. Digimon Stories Time Stranger. Que parece estar muito legal pelo trailer. Inclusive, pelos gameplays que eu vi, o jogo está parecendo muito foda. Estou me privando de spoilers por enquanto, porque eu quero jogar esse jogo. O problema é que o preço dele tá meio salgado e sem nenhuma promoção no momento. Porém, eu vou aproveitar pra farmar. Eu já queria falar de Digimon e eu acho que estamos na época certa pra isso. Mas hoje o foco é em Digievolução, a forma bizarra como elas se variam, ligam, retrocedem. Meu Deus, Digievolução é um negócio muito estranho, mas ela tem um sentido sim. Às vezes metem o louco, mas no geral tem um bom sentido. E é uma das partes mais únicas e interessantes de Digimon, que ironicamente é uma das coisas que eu vejo mais afastando uma galera, que fica meio confusa, porque não entende exatamente a ligação de um bicho com o outro. Algumas vezes não tem uma ligação visual tão explícita a ponto de você realmente não ver que eles são da linha evolutiva. Então hoje, para ajudar vocês, eu vou explicar como uma gatinha fofa dessa pode virar uma anjo gasosa com maio cavado. Oh meu Deus. Por uma franquia focada para o público infantil, vocês estão com um sex appeal muito forte. Conceitualmente falando, Digimon começou de forma bem simples nos anos 90, com joguinho de Tamagotchi, sabe? Aqueles bichinhos virtual que você cuida. E cada vez expandindo mais e mais o seu lore, até jogos maiores, anime, mangá e outras mídias. É mídia pra caramba. Digimon tem muita variação de mídia, com coisa canônica pra caramba em cada uma delas. E com uma lore que foi de uma ilhazinha cibernética legal pra literalmente todo um universo cibernético digital totalmente diferente do nosso. E vamos lembrar que no contexto de Digimon, ele sempre foi tentando acompanhar a nossa época do mundo digital. Quando lançou o Digimon Adventures, especificamente o anime, você vê que ele foca muito na questão da internet, do pessoal tendo mais acesso a computadores, outras coisas do tipo, a mais quantidade de dados. E de lá você poderia acessar o Digimundo. O Digimundo em si não é tipo um mundo na internet. Digimundo é um mundo à parte, é outra realidade formada por dados. E é como se a humanidade estivesse tendo acesso a dados agora. Por isso que tem essas interferências de Digimon ou Digimon manifestando no nosso mundo. É mais porque o ser humano começou a mexer com isso e automaticamente começou a tocar no mundo desses seres vivos. Mas são duas coisas distintas, deixando bem claro. E isso é mais ligado com o contexto da época, como eu falei. E isso foi mudando muito. Desde Tamers, que era mais focado na questão da informática e da acessibilidade à internet, com uma grande rede virtual, que já estava se tornando, até o Epimon, que é literalmente o que está no nome, monstrinho de aplicativo. Esse muito subestimado, por sinal. É verdade. E sempre a franquia tá tentando criar novas formas de renovação. Às vezes algumas formas de renovação que a gente podia tacar no inferno, né? O que traz algo interessante pra franquia, mas ao mesmo tempo ela ficou mais com uma série nostálgica, caiu um pouquinho no ostracismo. Não que ela perdeu toda a popularidade e relevância, mas não chega perto do boom dos anos 2000. Aquilo ali foi em outro nível. Tava aparelhado com Pokémon, era um batendo no outro. Aí depois os dois levaram uma surra de Yokai Watch. Depois Yokai Watch foi pro caralho. Dessas franquias comerciais com monstrinhos, sem sombra de dúvidas, quem se mantém mais no topo ainda é Yu-Gi-Oh! E Pokémon. Digimon tendo caído um pouquinho. Tanto que o fandom de Digimon é extremamente purista e até mesmo nostálgico em alguns pontos. Pelo menos a parte mais tóxica dele. O que é irônico, porque como eu falei, Digimon sempre ficou se atualizando, a ponto de as linhas evolutivas ficarem se atualizando, ramificando toda hora, tendo rodízio de linha evolutiva dependendo do jogo. E já que tocamos no ponto de Digievolução, que é o foco de verdade desse vídeo, a Digievolução, para ser algo diferente da sua concorrência na época, eles não queriam algo muito parecido com o Pokémon, que tava estouradaço na época. Em qual sentido? A linearidade. Linha evolutiva de Pokémon é bem linear, se você for para pensar. Eles queriam uma variedade maior de linhas evolutivas, inclusive. Tanto que tem, teoricamente, poucos Digimon base, né? Poucos Digimon bebê e criança, mas que pode evoluir para uma porrada de Digimon diferente e até mesmo para Digimon de outras linhas evolutivas, dependendo da situação e do ambiente. Digimons evoluem absorvendo dados. Essa forma de absorção pode variar de jogo para jogo. Geralmente é pelo ambiente ou por causa de força externa humana. E assim como o Pokémon, a evolução Shinka aqui tá mais para um estado de metamorfose do que necessariamente de evolução mesmo, se a gente for pegar evolução por darwinismo. Que geralmente é do estado bebê
pro estado adulto. Geralmente é essa linha, Pokémon Digimon seguem essa linha. Igual Girinos pra sapos ou Lagartas pra borboletas. Pokémon até brinca um pouquinho com o darwinismo, mas só começou a focar mesmo nisso lá pra sexta, sétima geração, a criar mais uma variedade de Pokémon dentro dos Pokémon já pré-existentes. Digimon já faz isso desde o início, que é um grande diferencial, tendo um Digimon podendo evoluir para vários Digimon diferentes, como eu falei anteriormente, tendo várias linhas evolutivas biforcadas, triforcadas, etc. E o conceito da evolução de Digimon desde sempre é mais próximo do darwinismo e da seleção natural como um todo. De acordo com Charles Darwin e Alfred Russell, o mundo está em constante mudança, espécies sofrem mutações aleatórias e espontâneas que acabam dando características específicas muito pequenas, mas que vão se acumulando ao decorrer do tempo, e a seleção natural acaba fazendo esse filtro. Espécies que não estão adaptadas para determinado ambiente ou mudança climática simplesmente morrem, são extintas, enquanto as outras vão passando seus genes e suas características para frente, que vão variando e gerando novas espécies através dessas mutações espontâneas que ocorrem de forma aleatória. Em Digimon isso fica mais forte porque dependendo do ambiente que ele tiver, que for mais complicado, esse Digimon pode simplesmente morrer ou ser devorado e não digievoluir, ou pode em alguns casos raros acabar digievoluindo. Pegando vírus ele pode acabar digievoluindo. Por causa do sentimento humano e de um aparelho especificamente, pode ter evolução de forma mais artificial dele e inúmeras outras variações da digievolução em si. Por isso que tem tantas ramificações de digievolução, de todos os tipos, pois dados são variados e ele pode ter vindo de um estado anterior muito diferente dele por causa dos dados que ele absorveu antes, às vezes absorvendo dados até mesmo de outros Digimons vivos. Tipo, você sabia que essa criaturinha aqui poderia evoluir pra essa criatura aqui? Oh, meu Deus. Eu sei que é meio estranho, mas de novo, depende da absorção de dados. E essa forma de variação de Digimon através das suas inúmeras linhas evolutivas foi inspiração até para outras franquias criarem variações de linhas evolutivas e etc. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Inúmeras franquias de monstrinho de bolso que foram surgindo nos anos 2000 pegavam muito para se inspirar em Pokémon Digimon. E tinha esse lance de ter mais de uma forma, mais de um modo, mais de uma variação de linha evolutiva, foi muito por causa do Digimon, nem tanto pelo Pokémon, pra você ter uma ideia. E eu acredito de verdade, mesmo que vai doer em uns fãs de Pokémon, que muito que a gente vê na sexta geração em diante, de evoluções alternativas, etc, veio muito da inspiração de Digimon. Pokémon estava passando por uma fase complicada junto com o Digimon na época. Você, meu amigo, está literalmente... Foi esse diferencial em um anime tão bom como Digimon Adventure, que é bom pra caramba até hoje, que na verdade focava mais nas crianças do que nos Digimon, que fez Digimon se sobressair totalmente sobre a concorrência. Tá bom, eu voltei nas aulas de ciência, mas eu não tô nem aí. Por que assim, caralhos, o gato virou uma gasosa e essa porra... Sabe, pessoas assim são chatas pra caramba, mas sabe o que também é chato? Você não ter deixado o like, hypado o vídeo, nem se tornado inscrito do canal. Pô, faz isso aí, me ajuda na moralzinha, compartilha ele se puder, se você tá gostando do conteúdo, se você quiser mais vídeos de Digimon também. Caralho! Bem, mas voltando pro ponto base, existem vários tipos de digievolução. Como eu falei, elas vão acompanhando o estágio de bebê, criança, adulto e perfeito. Depois inventaram as formas Mega, que era algo absurdo. O milagre acima de qualquer outro milagre. Também depois inventaram a Mega da Mega e outras que vieram depois da Mega. A Mega não é tanta coisa hoje em dia, antes era tipo estado absoluto, além do perfeito. Até meio redundante, né? Mais que perfeito, não existe mais que perfeito. Roteirinho fraco, né, gente? Se eu fosse especificar pra vocês, tem muitos tipos de digievolução diferentes que ocorrem nessa franquia, mas eu vou citar algumas só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Dependendo dos dados que um Digimon criança acaba absorvendo pelo ambiente, ele pode evoluir pra um ou outro Digimon, que no caso seria digievolução natural. Absorvendo dados de um aparelho vindo de um sentimento humano, sendo eles positivos ou negativos, vai ter a digievolução de forma artificial. Digievoluções por armadura, que no caso são quando um Digimon absorve um ovo de outro Digimon e acaba absorvendo consequentemente seus dados, ganhando características em forma de uma armadura. Fusões, que muitas vezes são feitas de forma permanente para alcançar o estado perfeito de certos Digimon. Fusões não permanentes apresentadas no Cross Wars, que basicamente podem ser separadas depois, mas que ajudam o Digimon a chegar num certo estágio de poder, já que nesse mundo não tem digievolução de forma padrão, porque aquele mundo tá todo bugado. Ok.
Híbridos, quando humano e Digimon se funde. Esse é um pouquinho estranho. E ele também tem seus próprios estágios. Mas aí, de novo, o vídeo fica gigantesco. A gente fala cada estágio da digievolução por estado híbrido. Tem a influência de vírus, como eu falei anteriormente. Até mesmo de antivírus. Gerando aquela digievolução que a gente geralmente vê nos protagonistas dos animes de Digimon. Tanto as evoluções mais normais, quanto as sombrias, malignas. E inúmeras outras. Algumas que são até difíceis de encontrar, porque são canônicas, mas, tipo assim, tá na merda, tão escondido. Digimon tem um dos problemas que pra mim, por exemplo, o UCM ou um ReZero da vida tem. Coloca muita coisa canônica às vezes em mídia que ninguém sabe que existe e que às vezes eles contam com que você saiba disso. O que é muito estranho. O lore Digimon é muito bom e muito extenso, mas caramba, se eu tenho que escutar um audiobook pra saber que existe um Shoutmon vezes 10, aí é putaria, né? O quê? E sim, o que eu falei é verdade, existe um Shoutmon vezes 10, aceite isso. E aí que tá a lógica dos Digimon. Com o tempo, foi mudando aos pouquinhos as linhas evolutivas que certos Digimon iriam alcançar. Porque no início era meio bagunça, era meio baderna, principalmente na época do Tamagotchi. Foi evoluindo com o tempo. E a linha evolutiva mais bagunçada que mais mudou ao decorrer do tempo, por exemplo, foi da Tailmon. Todo mundo pega ela de exemplo quando vai falar Tailmon. Digievolução não faz sentido, porque as opções de evolução dela são muito discrepantes dela mesma. Nem preciso explicar por quê. Mas com o tempo foi se alinhando, mudando, teve digievolução dela que virou a mega de outra digievolução dela. Então eles foram sempre alinhando os pontos da digievolução da Tailmon, até ficar no estado atual que já é o mais próximo aceitável. Tanto que a Tailmon é um Digimon no estado adulto, daqui é pro perfeito e pro mega. Então se a gente for voltar um pouquinho e ver que antes ela é um cachorrinho, depende das características que foram atribuídas a ela para acabar digievoluindo. Ela ganha as garrinhas de felino, logo ela evolui para Tailmon. Lembra? Itens, ambientes e dados acabam influenciando na digievolução. E aqui ela tem tanto a parte felina quanto a parte de ter um anel sagrado, que pode acabar levando ela a digievoluir para esse lado mais felino ou para um lado mais divino. E se ela cair em tentação nas trevas, ela pode evoluir para um lado mais sombrio. Por isso que algumas das suas formas mega sempre vão pro lado divino ou demoníaco, geralmente nessa dicotomia entre luz e trevas. Isso que faz a linha evolutiva dela ser tão versátil. Muitas pessoas acabam lembrando mais dela pelo estágio evolutivo de Lilithmon e Ophanimon, por motivos óbvios, né? A gente tá falando de... Eu não preciso dizer, vocês estão entendendo. E originalmente eles queriam fazer ela evoluir para os Kunightmon. Sim, eu vejo a semelhança entre esse gato e o Cavaleiro Negro do Satanás. Esse aqui era uma ideia antiga, tá? Mas foi descartada, se eu não me engano. Mas tem sim lógicas nas digievoluções, pegando tanto atributos físicos quanto os dados que eles já tinham absorvido anteriormente para fazer chegar em certos Digimon. Algumas limitações existem para não evoluir para qualquer Digimon, mas essa é a base. Quanto mais e mais dados, mais e mais variedade tem. Só o Agumon tem umas 40 e tantas evoluções biforcadas, triforcadas, então essa é mais ou menos a ideia das linhagens dos Digimon. Existe uma lógica, mas você tem que pegar tanto o contexto da lore, quanto você ter pego o método para evoluir ele. Senão não vai fazer muito sentido realmente um gato virar uma gasosa anjo ou uma gasosa demônio. Ai, gente! Lembrando que o novo jogo de Digimon vai focar nos olimpianos, esses deuses gregos que são o alto panteão do mundo Digimon. Vai ser bem interessante ver isso no jogo. Assim que eu tiver dinheiro, porque... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Inclusive, já se prepare que com certeza vai ter vídeo também de Pokémon Legends EA. Aqui estamos para farmar em cima de Digimon e Pokémon também. Ainda bem que estão lançando tudo no mesmo mês. Mas pelo menos acabou. Dando uma economizada, eu consigo jogar os dois tranquilamente até o fim do ano, eu acho. E aí dá para produzir conteúdo tranquilamente pro canal. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Vou ser o maior de todos, o lendário sonhador. Eu conquisto no presente a certeza do que sou. Quero ser o maior de todos, o